Uhum. Às vezes, quando a gente passa por um processo assim tão intenso de autoconhecimento, né? Você passa também a não se identificar mais com algumas pessoas que fazem parte da tua roda de amigos, enfim, pessoas que você se relaciona. E acho que essa questão que você trouxe a respeito do silêncio também, né? De você se olhar, você não tem mais a necessidade de ficar falando muito sobre você ou sobre certas coisas, e a gente vê que a maioria das pessoas, elas gostam muito de falar sobre elas, né? A gente vê muito as pessoas falando de pessoas e falando pouco de ideias e falando pouco, né? E você muda um pouco o seu foco, você já não tem tanto interesse de falar sobre pessoas, você já não tem tanto interesse de ficar falando sobre você ou de ter razão e tudo mais. Como lidar com isso, né? Depois de passar por um processo de autoconhecimento, porque a gente tem também uma responsabilidade ali com familiares, né? Tudo mais. Uma coisa que acontecia muito, tem acontecido menos assim, acho que não é porque mudou-se a opinião, que as pessoas têm uma nova ideia. Não, mas muitas vezes a gente ouvia aqui no Namastê, pessoas que vinham para fazer uma vivência aqui no Namastê e falava assim no final: nossa, encontrei os iguais a mim, aqui eu me sinto em casa, né? Eu não quero perder essa conexão com pessoas que pensam igual a mim. Eu tenho a dificuldade, é o que você está falando, depois que você faz um despertar, você começa a pensar diferente, então algumas conversas já não fazem mais sentido. E aí, assim, a minha fala para isso é: não, isso não é um despertar, o que você está vivendo não é um despertar espiritual, o que você está vivendo é só ego. Agora eu sei, então aquilo que não me interessa mais, eu dispenso. E quando eu penso em despertar espiritual, isso significa incluir, inclusive aqueles que eu não gosto. Inclusive aqueles que têm um papo chato, né? E que até então fazia parte disso, agora eu não faço mais, então agora virou chato porque elas falam de pessoas. O caminho aqui volta para casa e observa, por que isso me incomoda? Não é ele, sou eu, por que eu me incomodo com isso? Eu tenho um amigo que ele, a palavra que mais saía da boca dele era eu. E eu não tinha espaço com ele, assim, eu era um baita de um amigo, assim, a gente tinha uma relação bem próxima, assim. E aí um dia eu parei, por que isso tanto me incomoda? Eu fui perceber que não é ele, ele é ele. E aí voltar para alguns vídeos atrás que a gente já falou aqui sobre culpa e sobre pressuposto básico, não culpa, mas sobre pressuposto básico, eu trouxe assim que não existem erros, apenas resultados, que cada um faz o melhor que pode com os recursos que possui no momento, é o melhor que ele pode fazer. Isso é dele, é a história dele. Por que isso me incomoda? Então não é, acho agora, porque eu desenvolvi o autoconhecimento, porque eu estou no autoconhecimento, eu estou me conhecendo mais, então agora você não é igual a mim, eu excluo. Não, a espiritualidade não exclui nada. A espiritualidade inclui. Inclusive é esse, porque esse é o que mais me ensina. É com ele que eu tenho a maior oportunidade de aprender sobre como eu funciono. E aí quando eu parei para pensar sobre isso, por que ele me incomoda tanto? Né? Aí eu falei assim, putz, é porque perto dele a minha lei pessoal grita, eu sou uma decepção. Perante ele eu sou nada. Então não é dele, sou eu. Eu me acho muito pequeno muitas vezes, quando ele fica falando do eu. E aí outra coisa, para eu não me... E aí vem outro lado, né? Eu acho ele extremamente egóico. Mas eu também sou egóico. Só que para eu não parecer egóico, o que eu faço? Eu me humildo. Né? Eu demonstro uma humildade, mas será que eu sou realmente tão humilde assim? Ou é só uma humildade disfarçada e que ele escancara? E ele escancara, né? Então, eu não faço igual a ele. Eu não fico falando do que eu faço, mas é porque eu de fato, ou eu não me sinto assim, que tem um lado da minha lei, pessoal, eu sou uma decepção, e o outro lado, como eu sou muito criança adaptada, eu não posso demonstrar esse meu conhecimento, eu não posso demonstrar. E ele, como ele é muito criança livre, ele expõe tudo isso o tempo inteiro. Tá? Então, quase não tem espaço. Eu lembro uma vez, eu falei assim, cara, você não me deixa falar. Eu acho que também é importante posicionar. Eu falei, você não me deixa terminar um raciocínio. Toda hora você vem e você me corta. Né? E aí, em algum momento, a minha relação com ele, eu falei assim, tá bom, então só espero eu terminar meu raciocínio.
né? E aí ele esperava, aí ele falava, daí quando ele falava, eu falei assim, calma, né? Porque senão não dá. O tempo inteiro é o espaço dele, então eu também preciso me posicionar, eu também preciso me colocar, mas ainda é meu amigo. E é isso, então, cada um tá fazendo o melhor que pode. O problema é quando eu acho agora que no campo da espiritualidade encontramos iguais. Se a gente for pro lado da religião, é a mesma coisa, né? Os católicos se fecham entre os católicos, os evangélicos se fecham em torno dos evangélicos, os do terreiro, os kardecistas que se fecham em torno deles, quando todo mundo é igual, quando todo mundo deveria se unir, quando todo mundo deveria... Porque, no fundo, todas essas linhas levam para o mesmo lugar. E aí vem uma história assim, que se eu conheço mais, é minha responsabilidade, a ignorância é algo que não me pertence mais. Se eu conheço mais, é minha responsabilidade acolher aquele que não conhece. Quando eu excluo aquele que não conhece, quando eu excluo aquele que não sabe, é só o meu ego gritando, dizendo, você é menos que eu. E não é menos. Então, para mim, essa história assim de que agora que eu sei mais, algumas conversas, ok, observa por que isso te incomoda. E muitas vezes eu falo assim, com os meus amigos, eu não converso com meus amigos mais próximos, eu não converso de espiritualidade. O que a gente faz quando está com os amigos mais próximos? A gente fala mal dos outros. Beleza, é o que a gente sabe fazer. Eu falo mal dos outros, né? Falar mal, a gente fica zoando, brincando com os amigos que não estão presentes. Algumas conversas ficam pesadas, né? Ok, eu só não participo. Eu não participo, mas beleza, eu entendo que eles vivem a realidade deles. E tá tudo certo. Então, espiritualidade para mim, na espiritualidade não há exclusão. Na espiritualidade para mim o tempo inteiro só há inclusão. Eu incluo. Principalmente aqueles que são diferentes de mim, que talvez seja esse o maior desafio daquele que entra no caminho do autoconhecimento. Namastê.